a gente já faz algum tempo que a gente vem acompanhando essa situação de intolerância religiosa num contexto do país. E, recentemente, a gente pôde acompanhar pelo Facebook um caso que foi realmente colocado a público de intolerância religiosa no município. Então, por isso que nós achamos que seria interessante estar vindo para discutir essa questão da intolerância religiosa, como os templos eles têm o respaldo em lei para estar evitando e estar pedindo até mesmo um respaldo para situações desse tipo. Mas, infelizmente, o município de Rio Claro também já está sofrendo com a intolerância religiosa. É interessante sempre destacar que a gente vive num país onde existe uma liberdade de prática País religiosa, laico, né? onde as pessoas podem escolher a sua religião livremente. Onde existe uma liberdade de culto, né? Então, por esse motivo é que é muito importante um diálogo como esse, num canal público e também que não tem uma vertente religiosa, né? Quando a gente fala em intolerância religiosa, ela está mais voltada para as religiões de matriz africana, ou vocês percebem que esses ataques também acontecem em relação a outras religiões? A intolerância ela é todas as religiões são passíveis da intolerância religiosa. No caso do contexto brasileiro, as religiões de matriz africana elas têm sofrido muito mais com isso. Mas nenhuma religião ela é isenta disso. Podemos ter, por exemplo, os muçulmanos, todas as religiões elas são passíveis de sofrer a intolerância, né? Mas no contexto nacional, em função de toda a questão de escravidão e tudo mais, as religiões de matriz africana são as que costumam sofrer muito mais ataques. Queria saber do pai André, se o senhor acredita que é uma questão de falta de informação também. As pessoas desconhecem as religiões de matriz africana e criam em torno disso ideias errôneas a respeito da prática dessa religião. Como é que o senhor vê essa questão? Na verdade, acontece dessa maneira que você bem colocou. Por uma falta de informação em conhecer a religião de matriz africana, as pessoas já têm um conceito de que ela seria uma religião que eles tratam como seita, não religião, que eles tratam a questão também da história brasileira, porque é uma religião que provém do negro e ela provém da escravidão. Só que se a gente for pegar o conceito da religião de matriz africana, ela é milenar, porque a gente tem essa religião nascida no berço da humanidade que se chama África, na região da Nigéria, do Benin. Então as pessoas elas desconhecem qual é a forma de filosofia, qual é a forma de culto, e aí elas criam essa questão equivocada, achando que é uma religião onde se pratica o mal, e não, ela é uma religião que cria uma filosofia e um conceito humano. Existe hoje uma mobilização das lideranças, das comunidades, para que esse tipo de problema seja resolvido, seja combatida essa questão da intolerância? Sim, as federações elas até agem bastante dentro desse conceito, mas como a religião de matriz africana ela já vem ao longo dos anos sendo perseguida, sendo discriminada, então muitas vezes os próprios sacerdotes da religião eles não têm conhecimento das leis que dão respaldo aos templos, às casas, a forma deles agirem de uma forma jurídica, né, porque é uma religião que tem um conceito igual a qualquer outra religião. Aqui na Rádio Jovem Pan, eu me lembro que a gente recebeu há um tempo, começamos a receber algumas queixas em relação o problema de relacionamento com a vizinhança. Não era uma religião de matriz africana, era evangélica, mas havia um problema com a vizinhança em relação a barulho, até altas horas as pessoas se queixavam que o que acontecia dentro do templo o barulho acabava invadindo as casas vizinhas. Nesses casos é preciso ter bom senso. Como é que se soluciona um tipo de conflito como esse? A gente sabe que a pessoa tem a liberdade de praticar a sua religião, por outro lado a gente tem uma vizinhança, até a gente está com o advogado aqui, né? Até que ponto eu posso ir com a minha prática religiosa e em relação à vizinhança? Posso responder? Por favor. Na verdade, o que a gente precisa primeiramente é ter o bom senso. Então, qualquer prática religiosa, ela tem um determinado, dentro do padrão de lei, o seu horário de iniciar e terminar. Então, nós temos a lei do silêncio, que chega às 10 horas da noite, ninguém pode atrapalhar ou incomodar o seu vizinho.
O que acontece é que as religiões, tanto igrejas evangélicas como templos de Umbanda ou de Candomblé, eles estão instalados no bairro, no meio da população. Eles não estão numa área exclusiva, como acontece geralmente com a igreja, a organização da Igreja Católica. As igrejas estão numa praça, então não tem esse incômodo de essa barulho, proximidade sim. com as casas. Agora, quando é um templo ou uma igreja, acontece isso. Então aí o sacerdote ele tem que ter esse bom senso de ter um horário, tentar fazer o menos barulho possível para que os vizinhos não se incomodem. Hoje eu estou numa área que eu não sofro esse problema, mas no passado eu já sofri isso. E então, aí é uma questão de conversar também com a dialogar vizinhança, com os manter vizinhos, um bom diálogo. explicar que tem uma determinação e também conter o seu grupo, né, para que seja um ato espiritual e não um ato onde as pessoas vão se incomodar com o seu momento de fé, né?